Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou abordar um assunto que voltou à mídia aí desses dias aí, do meio da semana para cá, a despeito do voto impresso, que não é bem um voto impresso. Vou explicar certinho no decorrer do vídeo. Eu sou um eleitor antigo, eu voto, o meu primeiro pleito foi em 89, se não me engano, quando concorreram para a eleição naquela época o Lula e o Collor de Mello. Pois bem, porém, antes, dada a conjuntura do nosso grandioso Brasil, né, a conjuntura atual, vale aqui um disclaimer. Não se trata de um ataque, como diz a mídia, ao sistema eleitoral brasileiro, de forma alguma. Porém, é uma crítica. Eu, como cidadão de um país livre, e você pode colocar o livre entre aspas, se você quiser, tenho o direito de criticar, de expor minha opinião, meu ponto de vista sobre qualquer assunto, qualquer pessoa ou fato, não interessa. Você também tem esse direito. Fica à vontade. Escreve aí nos comentários, eu vou abrir aqui uma discussão, você põe o seu ponto de vista. Se ficar alguma dúvida, você pode colocar lá, eu vou responder. E, cara, todo comentário é bem-vindo. Sou extremamente contra a censura de qualquer tipo. Então, fica à vontade. Vou colocar um histórico aqui no início do vídeo. Um históricozinho que a gente vai voltar lá. Fica até no fim, não vai ser massivo. Vou voltar no ano 2000 e vou mostrar lá como que surgiu essa ideia. E depois vou expor o meu ponto de vista, que eu sou da área de TI, vou expor o meu ponto de vista do que pode, o que não pode, o que acontece, o que não acontece, qual é a importância. O sigilo do voto não vai ser violado de maneira alguma. Então fica até no final do vídeo, discuta o que quiser, coloque o seu ponto de vista. E aí vamos lá pro vídeo, eu vou começar fazendo um contexto histórico lá. Vai ser interessante, você vai entender todo esse imbróglio que está sendo feito em torno disso daí, que ao meu ver é algo simples e imprescindível para a nossa democracia. Se tivesse havido isso, essa pendenga, essa dúvida, essa briga que teve na última eleição entre Lula e o Bolsonaro, eu acredito que não teria ocorrido, entendeu? Fica à vontade, vamos pro vídeo. Lá em 1997, precisamente dia 30 de setembro. Aquela época já estabelecia algumas normas para a eleição. Então, aqui no parágrafo 4º do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos, no parágrafo 4, já dizia que a urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático, sem contato manual, em local previamente lacrado, após a conferência do eleitor. Se ao conferir o voto impresso, o eleitor não concordar com os dados nele registrados, poderá cancelá-lo e repetir a votação pelo sistema eletrônico. Caso reitere a discordância entre os dados da tela da urna eletrônica e o voto impresso, seu voto será colhido em separado e apurado na forma que for regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, observando o que couber no disposto do artigo 82 dessa lei, Nesse ponto aqui, fica claro que a quebra do sigilo não será feita, pois não há contato manual, o depósito é automático e em local previamente lacrado. Então, a pessoa só verifica, concordou? Eu votei em fulano, imprimiu fulano, acabou, voto finalizado. Ótimo. E depois, ainda em 2009, creio eu, o voto foi descontinuado no Brasil, né, que foi votado lá durante o governo Fernando Henrique, e de acordo com o artigo 5º da lei, uma urna eletrônica exibiria a tela do voto digital e, após a confirmação, imprimiria um número único de identificação associado à assinatura digital. A legislação seria implementada em 2014. Veja, desde 2014 que vem se falando disso. Nesse caso aqui, a identificação seria associada a uma assinatura digital. Vou explicar aqui. O que seria essa assinatura digital?
seria, aqui o pessoal da TI vai entender melhor, mas é a possibilidade de se constituir, de acordo com o documento, um código hash. Esse código hash é uma assinatura que identifica aquele documento. Se houver qualquer alteração no documento, o código hash é alterado e ele perde a validade. Então, o código hash impresso no comprovante, conferido com o código hash que estaria lá na base de dados da urna, ele tem que ser idêntico. Se não bater, já está violado o voto. Não tem como. Isso daqui, mais para frente, vai impossibilitar, vou colocar uma fala do Barroso. Quando aparecem e desaparecem, comem-se votos. Portanto, nós vamos criar um mecanismo de auditoria que vai trazer insegurança, riscos. De acordo com essa fala, teria a possibilidade de incluir um voto ou excluir um voto durante o transporte e tudo mais. Mas se tem 20 códigos hash registrados na urna e 20 impressões dentro da urna, essas 20 impressões, se tiver 19 impressões na urna, sumiu um voto. É fato. Incontestável. Mas a segurança tem que ser provida. Não dá para assumir um voto. Se o código hash da urna, o final, um exemplo, o código hash é um número extenso, mas no final do código hash o número é 67, e na urna não encontrar nenhum voto com final 67, a urna tem alguma coisa de errado, esse voto não existe. Entendeu? Então, contrapesos é um jeito de verificar 100% se o que foi registrado na urna é realmente o que o eleitor escolheu como voto. Tudo bem. Continuando no contexto histórico, em 2014, o STF derruba o voto impresso. Ora, como disse o Barroso, com a ressalva muito importante de que essa decisão não é nossa, nem do TSE, nem do TRE. Quem tem que decidir isso é o Congresso Nacional. Então, a medida foi aprovada pelo Congresso em 2009. Ele acabou de falar que quem decide é o Congresso. E durante a reforma eleitoral, ontem ela caiu por decisão unânime de 9 ministros que estavam na corte. Não pode porque o Supremo decidiu que não pode. Que decide isso é o Congresso ou não é o Congresso? Eles consideraram argumentos jurídicos e pragmáticos para retirar o artigo 5º da lei, que determinou a impressão, com o objetivo de permitir a conferência e o funcionamento do sistema eletrônico de votação pelos partidos políticos. Carmen Lúcia argumentou que a medida fosse aplicada às eleições de 2002 e 2012 iria causar sérias dificuldades com relação com a realização dos procedimentos paralelos de licitação, tem que licitar, né, para comprar as impressoras, além do aumento de gastos públicos. Ao todo, a impressão dos votos custaria 1 bilhão aos cofres públicos, estimou Carmen Lúcia. Segundo ela, haveria um aumento de 140% no custo do voto. Para que o voto seja autêntico, é preciso que seja secreto, enfatizou Celso. Caso contrário, políticos podem cobrar dos eleitores os resultados de seus votos, que seriam inadmissíveis numa democracia. Mas como vai cobrar se o voto vai ficar dentro da urna? Isso daqui não tem nexo. O Celso, né? O Celso aqui comeu uma bolinha, não tem nexo. Então, conclusão. O STF foi lá e derrubou uma decisão que o Congresso teve. Tudo bem? Aí, agora em 2015, 26 de novembro, de novo, se a gente for aqui olhar no parágrafo... Aqui, ó. No processo de votação eletrônica, no processo de uma votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Não mudou muita coisa do que antes tinha sido definido. Não há quebra de sigilo. Não há quebra de sigilo. O próprio eleitor verifica se a escolha que ele fez na urna foi impressa. E acabou. O comprovante cai no local lacrado e já era. Não tem quebra de sigilo. Essa afirmação de quebra de sigilo não se frutifica. Entendeu? E agora
novamente, a CCJ aprova proposta que proíbe voto exclusivamente eletrônico e prevê contagem pública das eleições. Isso vai lá para o Congresso e, de novo, o Congresso vai aprovar. E aí, aquela frase que vale salientar do Barroso novamente. Com a ressalva muito importante de que essa decisão não é nossa, nem do TSE, nem do TRE. Quem tem que decidir isso é o Congresso Nacional. Como vai ficar? O Congresso vai se ajoelhar de novo? Nós vamos engolir mais essa? Até quando vai ficar essa enrolação? E outra, agora melhorou. Pelo texto aprovado, haverá um registro impresso de cada voto. E 5% das urnas eletrônicas serão selecionadas aleatoriamente por meio de sorteio público para a contagem pública dos votos, a ser feita pela própria sessão eleitoral pelos membros da mesa da sessão. A contagem deverá ser feita com a presença de representantes dos partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, que não serve para nada, só OAB, e entidades interessadas. O texto, porém, não especifica o registro do voto será impresso. Não, vai ser escrito na pedra, vai ser fumaça. Lógico que é impresso. Acabou de falar? O argumento aqui do José Medeiros, do PL, fala assim, a contagem por amostragem traz mais transparência e deixa o processo mais confiável. Eu acredito que fique mais confiável mesmo. A implementação da contagem pública é uma amostra aleatória de 5% das urnas e busca aprimorar a transparência e confiabilidade do processo eleitoral sem comprometer a celeridade da apuração. A seleção aleatória das urnas para a contagem manual serve como mecanismo de auditoria, permitindo a identificação de possíveis inconsistências entre os resultados eletrônicos e físicos. Simples assim. Então, tem lá 10 urnas, 5, né? 5%. Vai ser contado lá, não encontrou nenhuma divergência, fechou o lote, fechou a sessão, vida que segue, não tem problema, vai embora. Aí, a recontagem obrigatória, nesse caso pelo texto, né? Como eu acabei de dizer, 5%, a escolha será feita por meio público aleatório, credibilidade. Ao adotar essa medida, o processo eleitoral brasileiro reforçará a sua credibilidade, assegurando aos eleitores que os resultados refletem fielmente a vontade popular. Sim, acabou. Não tem mais essa discussão que teve agora nessa última eleição. Não tem essa desconfiança, entendeu? Por que a gente precisa ficar sujeito a uma desconfiança? Não há motivo, não tem necessidade de acontecer isso. E por fim, aqui, finalizando o contexto, a proposta de emenda constitucional que a gente está acabando de citar, que foi feita pela Bia Kiss, diz aqui, bem claro, simples, objetivo. No processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Pelo eleitor. Não vai ser cabrestado, ele não vai pegar e não vai levar pro chefe do morro falando, ó, votei aqui, não tem nada não. A serem depositadas de forma automática e sem contato manual em urnas indevassáveis para fim de auditoria. Só isso. Não tem argumento contrário. É mais segurança, é simples assim. Por que se luta tanto contra isso daí? Não é? Não há motivo. Imagina você o seguinte, você tem a sua casa e você tem uma tranca no portão. Aí você vai lá e põe um cadeado. Para que então se a tranca é só suficiente? Você só quer mais segurança, não é? Simples assim. Não prejudica nada, não requer nada. E outra, essa desculpa de custo, que é muito caro, cara, só o judiciário custou 130 bilhões no ano passado. E esse ano custou um pouquinho mais, está comendo 1,2% do PIB do Brasil. O que é 1 bilhão? O fundo eleitoral, 6 bilhões, um absurdo. Aí vai chorar por causa de 1 bilhão na época, vamos supor que dobrou, que seja 2 bilhões. Dinheiro tem. Não tem justificativa para falar que não tem, nada. Dinheiro tem. Esse vídeo publicitário da época mostra certinho, de maneira bem didática, como que o processo todo iria ocorrer. Presta atenção, é um videozinho curtinho, não tem nem 1 minuto, se tiver 1 minuto e meio, vale a pena para vocês entenderem como é tudo transparente e translúcido.
em um visor para que possa ser conferido sem que você tenha qualquer contato físico. Estando tudo correto, aperta confirma. O registro impresso é então destacado e cai na urna lacrada. Caso a sua escolha na urna eletrônica não esteja de acordo com o que está impresso, você então aperta corrige. Imediatamente esse registro é anulado e voltamos ao processo anterior. Você digita novamente os números dos seus candidatos e aperta confirma. Uma nova impressão é feita e novamente você tem a oportunidade de conferir se as suas escolhas conferem com o que está impresso. Estando tudo certo, aperta confirma. E pronto! Seu voto está registrado tanto eletronicamente na urna eletrônica, quanto fisicamente no registro impresso do voto, que conta também com outros 2 importantes recursos de segurança. Vocês lembram do código hash que eu citei agora no início do vídeo, um pouquinho atrás? É aqui que ele entra. É o código hash que vai garantir a veracidade do voto. O presidente da sessão eleitoral encerra o pleito e emite o boletim de urna, que é encaminhado para apuração no TSE. Até aqui, nada muda. A novidade é que enquanto o Tribunal Superior Eleitoral faz a apuração eletrônica, os mesários de cada sessão eleitoral que, lembrando, têm fé pública, fazem a apuração dos registros impressos por meio de um sistema automatizado de leitura de QR Codes. É importante saber que, primeiro, cada sessão eleitoral tem em média 400 eleitores para 6 mesários, o que evita qualquer atraso na apuração física. E segundo, a apuração local e imediata evita problemas como transporte e guarda dos registros impressos. Tudo isso reduz consideravelmente qualquer chance de fraude, pois com a mudança, seu voto contará não com uma como é feito atualmente, mas com 2 etapas de segurança. É a etapa de verificação do próprio eleitor no momento da votação e a etapa de verificação pública através do TSE. É a grande oportunidade para que todos nós, eleitores, tenhamos a certeza de que o que está sendo digitado na urna eletrônica confere exatamente com o que está sendo impresso no registro do voto. Não é a volta da ultrapassada cédula de votação. O eleitor não leva o registro impresso do voto para casa. O voto permanece sigiloso. É o avanço e modernização das nossas urnas de primeira geração para urnas de segunda e terceira geração. É a evolução da segurança nas eleições. É a evolução da democracia. O pessoal mais jovem não lembra como era antigamente, lógico. Era assim, ó, lacrava, urna, votava, colocava na urna, papel, lacrava, e o pessoal ia contar. Uma a uma. Em 1996, os eleitores começaram a usar a urna eletrônica. No ano passado, foram instalados 434 mil equipamentos nas zonas eleitorais. A apuração ganhou em agilidade, mas alguns especialistas em informática desconfiam da segurança. Olha o ponto de vista desse cara. O voto que foi mostrado para candidato A pode ser somado para candidato B e ninguém tem como ver isso, porque isso está acontecendo dentro dos circuitos eletrônicos. O direito de fiscalizar foi extinto com a informatização pura do voto, que não permite nenhum mecanismo de recontagem que possa ser verificado por qualquer um com seus próprios meios. Em 2002, o Tribunal Superior Eleitoral instalou impressoras em algumas urnas eletrônicas, mas o sistema apresentou falhas. Uma lei de 2009 determinou a impressão dos votos, mas antes que fosse aplicada, o Supremo Tribunal Federal considerou a medida inconstitucional por ferir o segredo do voto. O tema voltou ao Congresso... Aí, agora é o seguinte, vocês vão ver aqui a opinião de quem antes era a favor e hoje é contra. Fica vendo. Mas guardado em um local lacrado. Não é que o eleitor vai sair com o recibo de que votou no candidato A, B ou C. Não. Essa informação é secreta, ela fica guardada dentro da urna. Para uma eventual verificação, checagem se confere o resultado do que foi digitado com o que foi impresso. Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. E o projeto não deixa claro de onde vai sair o dinheiro. O veto entrou na pauta da última sessão do Congresso. Nós entendemos que não temos condições de investir mais... No fundão, tem.
No fundão eleitoral tem condições. Pelo Tribunal Superior Eleitoral, em programação, em urnas eletrônicas e nos equipamentos. Não existe nenhuma democracia no mundo onde o processo eleitoral não tem direito a ter a contraprova, não tem direito a ter aquilo que é exatamente a contabilidade dos votos. Quase 90% dos parlamentares decidiram pela derrubada do veto. E a impressão dos votos na urna eletrônica começa a valer até as eleições de... E aí nós vimos... Será que o meu voto, e nós vimos que não começou. Depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu. Nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma. Você pode ter eleições para prefeito, vereador, deputado decididas por 1, 2 votos. E como conferir se realmente não houve manipulação, se não houve invasão dos sistemas? Não há um único sistema de informática no mundo que não seja vulnerável. E é óbvio que a nossa urna eletrônica, por mais segura que ela seja, ela tem vulnerabilidades. Para que não paire nenhuma dúvida de que todos nós queremos eleições limpas, isentas de qualquer forma de manipulação e corrupção, achei que foi o melhor que aconteceu, foi a derrubada mesmo. É isso aí. Aí eu pergunto, dado a esses depoimentos que você acabou de ver aí, o ponto de vista do profissional de informática, e eu quero que você faça uma pergunta sincera para você mesmo. Não quero aqui, não vamos confabular, inventar nada. Você confia piamente no nosso sistema eleitoral? Um exemplo. Você deposita a mesma confiança? Já vi casos que a pessoa entra no Uber e entra já digitando, fazendo que está conversando com o marido, o esposo, sei lá, falando, já peguei o carro, tô entrando no carro aqui assim, eu acho que tal hora chega aí. Por que você faz isso? Porque você desconfia um pouquinho do motorista? Você confia em tudo ao seu redor piamente, cegamente, sem você põe a mão no fogo por todas as pessoas que te rodeiam? Se você faz isso, se você não acredita num parente próximo, numa pessoa que você conviveu a vida inteira, por que você vai acreditar num cara que está lá, ludibriado pelo poder, tendo as mãos com a oportunidade e a chance de escolher o destino do nosso país? Não, cara, a gente só quer um pouquinho mais de segurança. Você não confia. Ninguém confia totalmente em ninguém. Eu não confio. O sistema é legal? Eletronicamente, dá para construir uma coisa sólida? Já foi construído, é sólido, é legal. Mas precisa desse incremento a mais. Precisa desse upgrade. É necessário implementar isso. Para o meu sossego, para a pacificação do país, para não ter mais o que teve agora nessa última eleição de desconfiar disso, desconfiar daquilo. Sem desconfiança, tá lá, preto no branco. Vamos, confere. É o direito, eu tenho o direito. Cara, você tem o direito de conferir um exemplo. Igual outro dia, o Caio respondeu ao Cardoso, ele fez uma analogia lá com o Pix. Porque o Pix você faz eletronicamente e não tem comprovante. Você acredita, como não tem comprovante? Quem que faz um Pix de um pro outro e não mostra o celular pro cara? Ou então não manda o comprovante pelo WhatsApp? Ou você vai lá no extrato e confere. Lá está a conferência, entendeu? De quem fez o pagamento, qual foi o valor e quando foi feito. Outra analogia que eu acho que eu gosto de falar, porque que é importante ter um comprovante, é a aposta da Mega Sena, uma analogia que todo mundo já usou, velho. Você vai fazer uma aposta, você pega o comprovante. Se você acredita em todo mundo, por que você pega o comprovante e deixa lá o comprovante na lotérica? Na esperança de que se você for sorteado, ou se você for o ganhador. E olha lá, hein, tem gente que aposta o número na hora lá, nem tem os números de cabeça, ou não tem anotado num papelzinho, igual você vai com um papelzinho anotado quando você vai para a urna votar, você leva lá o número do seu candidato anotado. Às vezes você vai na lotérica e você vê um número na cabeça lá na hora, faz lá a aposta,
Entrega lá, deixa lá, fala assim, não, tchau. Não precisa me dar comprovante não. Eu acredito que você vai me ligar, ou vai atrás de mim, vai descobrir quem eu sou, e vai me pagar, ou vai falar, ó, fulano, você foi sorteado e vai me dar o bilhete. É lógico que não vai dar o bilhete, né, cara? O bilhete é o portador, ele vai ficar com o bilhete, ele que é o ganhador. Se você pôr a mão na consciência, você vai chegar à conclusão de que é importante. Não custa ter mais esse grau de segurança. Simples assim. Do mais, eu deixo aqui aberto a discussão em vocês. Aí no chat, se quiser comentar, ou se quiser perguntar sobre lá código hash, como que poderia ser a implementação disso, eu respondo lá. Se você acha que eu falei bobagem aqui, põe lá também. Mas antes de falar que eu falo bobagem, ou ir na onda da mídia aí, nessa conversinha mole desse pessoal aí, porra, pensa primeiro na historinha que eu acabei de falar do Uber, se você fica na desconfiança de, ou então, pá, entendeu? Cara, pensa. Se você pensar bonitinho, sem ideologia, sem puxar sardinha de Bolsonaro, de Lula, de seja quem for, pensar na democracia brasileira, você vai chegar à conclusão de que é imprescindível que seja adotado isso, tá bom? Do mais, obrigado e até a próxima. Bossy,